Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Esses dois versos são os versos que servem de base para a nossa quinta reflexão, a quinta mensagem sobre a série Renovando a Fé e a Esperança. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Que Deus nos abençoe nessa manhã, irmãos, em nome de Jesus. Amém. A quinta mensagem, irmãos, dessa série Renovando a Fé e a Esperança tem como título Relembrando Verdades, Vencendo Dilemas. Relembrando verdades, vencendo dilemas. Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Colossos, irmãos, a igreja estava passando um momento de certa angústia. Paulo está sabendo de algumas tribulações que estão ocorrendo sobre a igreja, e quando Paulo toma conhecimento dessas dificuldades que a igreja está atravessando, ele não apresenta para a igreja uma fórmula secreta, tipo os 10 passos para aquilo, os 10 segredos para aquilo outro. Paulo não tem essa preocupação. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Quando ele percebe que a igreja de Colossos está atravessando vales sombrios, quando ele percebe que a igreja de Colossos está atravessando mares bravios, quando as ondas se alteiam, ele faz com que a igreja olhe para Cristo. A fala de Paulo é: permaneçam. A fala de Paulo é: olhem para Cristo. É necessário, irmãos, que nós entendamos que mesmo uma igreja fortalecida na fé, mesmo sendo crentes como nós somos, de muito tempo, já conhecedores das Escrituras, conhecedores da graça, conhecedores da salvação, isso não implica dizer que nunca passaremos crises, isso não implica dizer que nunca nós vacilaremos na nossa fé. Não, isso de forma alguma não significa dizer que jamais sejamos tentados, jamais enfrentaremos também ondas e mares caudalosos. Não, absolutamente nada. Existem dias nas nossas vidas em que parece que estamos falando com as paredes. Existem dias nas nossas vidas em que parece que a oração não passa do teto. Existem dias na nossa vida em que nós não percebemos e não sentimos Deus ao nosso lado, e parece que caminhamos sós. Parece que todos se foram, parece que todos se abandonaram, parece que nós não temos mais chão, parece que o alicerce se foi e Deus nos abandonou. A sensação é de isolamento, a sensação é de tristeza, a sensação é de abandono. E é nesse contexto que Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Colossenses, e ele está dizendo: olha, nestes momentos em que vocês estão vivendo, eu quero trazer à lume, eu quero trazer à memória de vocês algumas verdades. Daí o tema, o título da nossa mensagem hoje: Relembrando verdades, vencendo dilemas. A igreja de Colossos, irmãos, está passando um momento difícil. Reverendo, que momentos difíceis a igreja estava atravessando quando Paulo escreve essa carta? Aqueles momentos, irmãos, eram momentos difíceis, de grandes dificuldades, porque a igreja estava cercada de ensinos enganosos. A igreja estava cercada de profetas falsos mestres. A igreja estava sendo invadida pela cultura mundana. A igreja estava sendo invadida por vãs filosofias. Os mestres da filosofia, que na época equivalem hoje aos coachings de hoje, eles estavam tendo vez e voz na igreja.
As pessoas estavam trazendo para a igreja as filosofias, estavam compartilhando essas coisas, porque essas coisas são pragmáticas, elas prometem respostas que agradam o coração, que agradam aos ouvidos, que massageiam o ego. Então essas respostas são aparentemente mais atraentes do que o evangelho verdadeiro, mais rápidas do que o evangelho verdadeiro. Então Paulo fala, opa, vamos nos voltar para Cristo. É um sinal claro de que a igreja está precisando voltar ao primeiro amor, voltar-se para Cristo. Então observe bem, quando a igreja está nessas dificuldades, Paulo não chega com novidadezinhas. Paulo não vem dizendo, reinventei a roda. Paulo não espera, não chega dizendo, olha, reaqueci o fogo. Paulo não traz nada disso. Paulo diz, precisamos nos voltar para Cristo. A igreja está perdendo as estribeiras, a igreja está mudando a bússola. E essa, irmãos, continua sendo a maior necessidade da igreja nos dias atuais. Continua sendo, irmãos, permanecer em Cristo Jesus. Permanecer em Cristo Jesus. Relembrando verdades, vencendo dilemas. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, Paulo nos ensina, irmãos, que a esperança da igreja, ela é renovada quando nos lembramos de quem recebemos a graça. A esperança da igreja é renovada quando nos lembramos de quem recebemos a graça. Volte o seu olhar para o verso de número 6. Ora, como recebestes a Cristo? Como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor? Observe muito bem que Paulo não está dizendo, ora, como vocês receberam cultura. Ora, como vocês já ouviram os filósofos. Ora, como vocês receberam novidades ou religião. Ora, como vocês ouviram o ditado popular. Não há nada disso na palavra de Paulo. Paulo diz, vamos nos lembrar de quem nós recebemos. Quem nós recebemos? O que temos recebido? Quem foi que ocupou aquela cruz? Quem foi que enfrentou aquela cruz? Quem viveu aquela cruz? Quem carregou aquela cruz? Quem morreu na cruz? Quem foi, igreja? Foi Cristo. Então Paulo diz, vocês receberam a Cristo. Vocês não receberam religião. Vocês não receberam denominação. Vocês não receberam pastores. Vocês receberam a Cristo. A esperança cristã, irmãos, ela não pode estar baseada nas circunstâncias, sejam elas positivas ou negativas, favoráveis ou desfavoráveis. A esperança da igreja é Cristo. A resposta para a igreja é Cristo. Como disse a Jo agora alguns minutos atrás, ele quem tem todas as respostas, e é isso mesmo. Quando desafiado, Pedro respondeu a Jesus, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. São as referências, a referência não mudou, irmãos. Queridos, as igrejas podem ter mudado. A cultura pode ter mudado. As relações interpessoais podem ter mudado. As modas podem ter mudado, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Deus é imutável. Não importa para onde o mundo está indo, não importa para onde a maioria está indo, nós sabemos muito bem para onde vai a maioria. Queremos ir com a maioria? Paulo está dizendo à igreja, não. Nós recebemos a Cristo. A Bíblia nos diz para onde vai a maioria, irmãos. E ela aponta dizendo, essa maioria vai no caminho largo. É a maioria. E é um caminho que conduz à perdição. O caminho da vitória é estreito. É difícil.
São poucos os que passam por ele. Paulo diz: a esperança da igreja, ela é renovada quando nos lembramos de quem recebemos a graça de Deus. Recebemos, irmãos, a Cristo. Quando a nossa esperança, quando a esperança minha, da igreja, está ancorada nele, a esperança não está dependendo da estabilidade das coisas do mundo. Nas dificuldades, irmãos, é muito comum que a nossa tendência seja de olhar para o problema. É muito comum. E como a gente investe tempo observando o problema? A gente observa o problema de todos os ângulos. E a gente gasta tempo e energia e aquilo vai nos roubando a fé. E quando nós achamos que cansamos de ver o problema, a gente fala, não, estou satisfeito, vou ver novamente. E a gente vai lá e revira de novo. O que Paulo está dizendo é, eu quero convidar vocês a olharem para Cristo. Vocês receberam a Cristo. Quem Cristo é, vale muito mais do que tudo aquilo que o mundo nos oferece. Igreja de Colossos, recebestes Cristo Jesus, o Senhor, não um coitado. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, relembrando verdades, vencendo dilemas, Paulo vai ensinar a igreja ou relembrar a igreja que a esperança da igreja cresce quando continuamos a caminhada cristã. A esperança da igreja cresce quando continuamos a caminhada cristã. O verso de número 6 ainda nos diz, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O desafio é permanecer nele, não é trocá-lo, substituí-lo, diminuí-lo, minimizá-lo, relativizar a palavra do Senhor. Não, não é isso. A igreja não tem essa permissão, nós também não a temos. O que Paulo está dizendo é, olha que nós temos um Cristo, então é nele que nós vamos caminhar. A igreja não tem permissão para criar atalhos. A igreja não tem permissão para mudar o caminho. Nenhum crente pode deixar esse caminho, até porque não existe outro. Qual é a palavra de Jesus em João 14,6? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Paulo está dizendo à igreja, ele é o caminho. Que alguém poderá dizer, reverendo, mas o mundo lá fora mudou. Irmãos, o mundo não mudou. O mundo continua jazido no maligno. O mundo continua morto, o mundo não mudou. O que tem mudado é a igreja. A igreja que tem se mundanizado. A igreja que tem importado coisas do mundo que parecem fazer falta na igreja, mas o evangelho é completo. O evangelho não precisa de complemento, ele precisa ser pregado. Ele precisa ser crido. A igreja de Jesus Cristo precisa continuar andando nesse caminho, não há outro. A vida cristã, irmãos, é uma caminhada. O que envolve uma caminhada? Um início, um meio e um fim. Nós não chegamos lá ainda, mas nós já começamos. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Estamos a caminho. Estamos a caminho. Não estamos prontos? É claro que não estamos prontos. Nós nos aprontamos, nós nos equipamos, enquanto caminhamos. Enquanto caminhamos, nós sujamos os pés. O Senhor nos lava os pés. Enquanto caminhamos, tropeçamos. O Senhor nos ergue. Enquanto caminhamos, nós cansamos e o Senhor nos diz, vinde a mim todos os que estáis cansados. Eu vou substituir vocês. É isso que ele diz. Eu vos aliviarei. Precisamos do alívio que só o Salvador pode dar. Precisamos nos lembrar de quem nós recebemos. Recebemos a Cristo. Na caminhada, irmãos, às vezes nós conseguimos avançar mais, às vezes não conseguimos avançar mais.
Às vezes, a jornada daquele dia nós não conseguimos completar, mas a palavra continua: andai nele, continue, persiga. Há dias, irmãos, em que os passos serão mais fortes, mais vigorosos, os passos serão mais longos, mas haverá dias de passos curtos, haverá dias de milímetros avançados, mas avance, caminhe, não deixe para lá. Haverá dias em que caminharemos alegres, felizes, satisfeitos, cheios de júbilo, colocando música cristã no fone de ouvido e caminhando e cantando e seguindo a canção, como diz a velha canção. E haverá dias que a gente não quer nem olhar para a Bíblia. Haverá dias em que a gente nem vai lembrar onde ela está. Por isso o salmista já dizia: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Paulo diz: corram bastante. É isso? Não, ele diz: andem nele. Andar significa, irmãos, perseverar, permanecer. O segredo da maturidade cristã, irmãos, não está na velocidade, está na constância. Está no rumo certo, está na permanência do caminho. O discípulo fiel não é aquele que nunca enfrenta crises ou problemas ou dúvidas, mas é aquele que continua caminhando, mesmo quando as lágrimas acompanham cada passo dado. Talvez alguém possa dizer, ou disse lá na época, na igreja de Colossos: Paulo, minha fé já não é mais como a de antes. Paulo, quando começa a perceber certas coisas, Paulo, eu percebo que os tempos de outrora eu fazia mais, eu era mais. Quantas vezes eu já não fiz isto, aquilo e aquilo outro para o Senhor? Quando eu olho para o passado, eu me encho de orgulho. Hoje eu olho para frente e digo: não vai rolar. Quantas vezes isso não acontece conosco? A palavra de Paulo é: ande, continue, permaneça, caminhe, não abandone. O Evangelho nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele não veio para esmagar a cana quebrada. O que é esmagar a cana quebrada? Esmagar a cana quebrada, já lembrou quando você foi na feira tomar um caldo de cana? E aí você pede lá uma garapa ou caldo de cana, a pessoa pega a cana, coloca no moinho e ele volta. Passa mais 10 vezes, depois ele pega aquilo e joga fora. Então, isso é o que o mundo faz com a gente. Jesus não veio esmagar o que já está quebrado. Ele sabe como você está. Então ele não veio para a igreja para destruí-la. Ele veio para restaurá-la. Esse é o nosso Senhor. Por isso Paulo fala: vocês receberam a Cristo. O que vocês estão pensando que Ele é? Ele é restaurador. Então caminhe, ande, mas vá. Talvez fosse isso que estivesse na mente dos membros da igreja de Colossos. E Paulo fala: andem, caminhe. Se você está buscando a Cristo e ainda está orando, mesmo com lágrimas, e ainda está lutando para ser fiel, lutando para obedecer, lutando para ficar em pé, se você ainda confia na palavra, confia nas promessas, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às lágrimas, entenda e creia. A graça do Senhor é quem sustenta você. Isso é Deus. Isso é Deus que está dizendo: meu filho, eu estou te vendo, vem cá. Minha filha, vem cá. A perseverança do crente
é a evidência da fidelidade daquele que o chamou e que o sustenta na caminhada. A força não está no crente, está naquele que o chamou. Recebestes a Cristo. Uma terceira lição que nós aprendemos na mensagem de hoje, irmãos, relembrando verdades, vencendo dilemas. Paulo está nos lembrando que a esperança permanece porque nossas raízes estão em Cristo. A esperança permanece porque as nossas raízes estão em Cristo. Verso 7. Nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como vocês foram instruídos. Eu quero chamar a sua atenção para o que Paulo está falando agora. Paulo vai usar algumas figuras para esclarecer o que é estar em Cristo. Ele vai ratificar o que é o evangelho que foi pregado, aquilo que aquela igreja aprendeu. Ele vai usar algumas figuras. A primeira figura é de árvore. Observe bem que ele fala, nele radicados, raiz. Então, a primeira figura que Paulo compara é a uma árvore. Onde estão as raízes da árvore? Invisíveis. Elas estão bem aprofundadas. Nem sempre nós conseguimos ver. Elas estão escondidas, mas elas existem. Às vezes nós percebemos apenas o tronco, os galhos, os frutos, a sombra. Por vezes nós não nos apercebemos que o que mantém aquela árvore em pé são as raízes. E Paulo diz, vocês não estão olhando para as raízes. Vocês só estão percebendo o vento bater na copa das árvores. Nesses dias atrás, a nossa nação foi invadida por ventos fortíssimos. Os irmãos certamente viram reportagens que falavam sobre isso. Eu também vi barcos no litoral sendo arrastados, âncoras que foram arrancadas, barcos veleiros de milhares de reais foram dar nas pedras, causando um prejuízo grande. Querido, por vezes nós somos exatamente assim, nós nos assustamos com os ventos. Nós não nos lembramos de o que nós recebemos. E o vento vem com o objetivo de impor medo mesmo. É isso. Onde estão suas raízes? Em que você crê? O que você aprendeu na casa do Senhor? Observe bem que no final do verso 7 ele fala, vocês aprenderam isso. Por isso o título da mensagem de hoje, relembrando verdades. Precisamos nos lembrar disso. Não podemos nos esquecer. É hora de reafirmarmos a nossa fé em Cristo. O mundo jaz no maligno. O mundo não é referência e nunca foi. Nunca foi. O mundo não tem nada para ensinar à igreja do Senhor. Absolutamente nada. Nós temos um mestre. É ele quem ensina. É ele quem nos levanta. A força da árvore, irmão, está na força das raízes. Nele radicados. As tempestades, irmãos, vão revelar a profundidade das nossas raízes. As tempestades servem para isso. Se estamos nos abalando, é hora de rever essas raízes. É hora de aprofundá-las, fortalecê-las. Da mesma forma, irmãos, a profundidade espiritual raramente se revela nos dias tranquilos. Quando está tudo bem, a gente não se preocupa com fé. Se preocupa? Não. Quando que a gente se preocupa?
quando somos provados. Mesmo assim, irmãos, mesmo quando nós não percebemos as nossas raízes, Deus continua cuidando de nós. Ele é o jardineiro. Lembra da palavra que o Senhor Jesus deu aos discípulos em João 15? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, ele cuida. Ele nunca deixou de cuidar. Deus continua trabalhando no seu jardim. Certamente ali em Colossos e também nos dias de hoje, pode haver crentes que estão perguntando: por que Deus está me permitindo essa luta? Por que Deus está me permitindo essa prova? Pense no propósito de Deus para isso, meu irmão, minha irmã. Será que não é para aprofundar suas raízes? Fortalecê-las? Para ver se você está de fato no caminho ou não? Será que não é hora de retornar ao caminho? Mas, reverendo, eu tenho passado crises profundas. O senhor é que não sabe. Não, eu não sei. A igreja de Colossos também passou crises. Crises não significam abandono. Nunca. Frequentemente, irmãos, ao contrário, as crises são instrumentos de Deus para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Uma quarta lição que nós aprendemos, e com ela nós iremos encerrar a nossa reflexão nessa manhã, relembrando verdades, vencendo dilemas. Em quarto lugar, a esperança se fortalece quando permitimos que Deus continue edificando as nossas vidas. A esperança se fortalece quando permitimos que Deus continue edificando a nossa vida. Observe ainda a figura que ele trata no verso de número 7. Ele usa a figura de radicados, árvore, agora ele muda a figura de árvore para edifício. Nele, edificados, não destruídos. Edificados. O Senhor nos edificou, irmãos. Nunca pense o contrário. Ele fez a obra. Ele começou essa obra. Estamos no caminho. Estamos na nossa jornada. Ele salta, então, da figura da árvore para a figura de um edifício. Quem é o fundamento desse edifício? É Cristo. O fundamento da igreja é Jesus. Não as nossas emoções. O fundamento, irmãos, da nossa fé é o Senhor, não o nosso saber, não a nossa experiência, não o que está ao nosso lado, mas aquele que sustenta todas as coisas. A nossa vida, irmãos, continua sendo construída. Nenhuma construção, nenhuma, é feita num estalar de dedos. Nenhuma. Todos nós e cada um de nós, todos nós apresentamos áreas que precisam de estrutura, que precisam de limpeza, que precisam de restauração. Todos nós. É uma janela que está trincada. É uma janela que está suja. É um piso que, apesar do brilho, está cheio de pó. É um jardim que, por mais que seja belo e tenha sua grama, contém muitas impurezas. Mas é um jardim. Somos edificados. E o Senhor está continuando a nos edificar. Nem toda demora significa abandono. Assim como nem toda crise significa abandono, nem toda demora. Uma casa em construção, uma casa em reforma, os irmãos devem se recordar como é. Os irmãos se lembram quando vocês estavam morando na casa e a casa passando por reforma? Tem como passar o dia limpa aquela casa? Não tem.
É limpar e sujar, limpar e sujar, limpar e sujar, mas a obra continua porque ela é necessária. É necessária aquela obra. Da mesma maneira, irmãos, Deus continua trabalhando nas nossas vidas. Nós vamos sujar, mas Ele vai limpar. Nós vamos destruir, Ele vai reconstruir, porque nós somos dele. Nós não somos nossos. Nós não nos pertencemos. Enquanto a gente não entende nada daquela parede que a gente tem que raspar, aquelas coisas todas, o arquiteto vê a casa pronta. É assim que ele nos vê. Por isso ele não nos abandona, por isso ele não nos deixa. A demora na construção significa dizer que a construção continua sendo realizada. Ele continua trabalhando mesmo quando nós não percebemos todas as coisas. Mas observe ainda o que diz o final do verso. O final do verso diz, crescendo em ações de graças. Devemos caminhar, irmãos, agradecendo. Temos sido gratos ou temos sido reclamões? Agradecemos pela noite, pela coberta, pelo alimento, pelo trabalho, pela saúde, porque os nossos pés nos levam, pelo conforto que temos de um veículo muitas vezes, conforto de um lar. Temos sido de fato gratos ao Senhor. O que Paulo está dizendo é: vocês estão sendo ingratos. Por vezes não percebemos isto. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, com as nossas insatisfações. Por vezes nós não valorizamos o que temos. A esposa, a mãe, o pai, o irmão, a luta, as incompreensões. Imagine se o mundo fosse do jeito que você quisesse. Tenta imaginar. Você acha que seria bom. Ia ter conflito com tudo. Sabe por quê? Porque nós somos eternos insatisfeitos. Logo nós iríamos nos enjoar daquilo que tanto quisemos. Portanto, tome cuidado com aquilo que você muito quer. Tome cuidado com aquilo que você muito quer. Deus pode te permitir ter. Aí você vai perceber que a gente precisa é de Deus. Vamos nos lembrar do filho pródigo? Ele não queria tanto? Não quis? Não teimou? O pai falou, vai, vai. Ele fez tudo o que ele queria. Porque ele percebeu que ele não tinha abrigo. O que ele percebeu que ele não tinha conselhos. O que ele percebeu que ele não foi acolhido. O que ele percebeu que ele não era amado. O que ele percebeu que ele errou. Cuidado com o que você muito quer. Que bom que na parábola, e é apenas uma parábola, aquele menino disse, puxa vida, bati a cabeça. Mas ele sabia o pai que tinha. Ele sabia a casa que tinha. Ele diz, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E para o meu pai eu vou dizer tudo o que eu fiz. Eu vou me confessar ao meu pai. Eu vou me submeter, eu vou dizer, pai, quebrei a cara. É que o termo ali é mais bonitinho, fala, né? Mas é quebrei a cara, pai. Deu tudo errado. E o pai vai se alegrar. E o pai vai acolher, o pai vai receber, o pai vai restabelecer, porque agora aquela casa tem sentido. Agora aquele pai tem voz. Agora ele percebe o calor do pai, o abraço do pai. Ele vai voltar para aquela cama e abraçar aqueles lençóis. Ele vai cheirar aquele travesseiro. Ele vai sentar-se à mesa como nunca tinha feito. Por quê? Porque ele fez o que ele quis.
Agradeça, seja grato. A igreja de Colossos precisava se lembrar quem tinha recebido. A gratidão, irmãos, é uma das maiores evidências da nossa confiança em Deus. Ela não ignora as dificuldades, mas ela reconhece que Deus continua governando todas as coisas. E ele diz: seja grato. O coração agradecido mantém viva a esperança. Quem contempla, quem reconhece todos os dias as misericórdias de Deus, irmãos, encontra forças para enfrentar dia a dia a caminhada cristã. Concluindo a nossa reflexão nessa manhã, quando enfrentamos crises familiares, devemos nos lembrar de que Cristo permanece conosco e continua edificando o nosso caráter e todos os nossos relacionamentos. Quando a enfermidade nos visita, quando bate à nossa porta, nossas forças podem se diminuir, sim, mas nossas raízes podem se aprofundar ainda mais em Cristo. Quando as respostas demoram, o agricultor não vê o crescimento das raízes, mas Deus continua a dar o crescimento. Portanto, a obra de Deus, irmãos, é uma obra da graça silenciosa. Quando o futuro parecer incerto, irmãos, devemos nos lembrar que o nosso futuro não depende da estabilidade das circunstâncias, se favoráveis ou não, mas da fidelidade daquele que nos chama. Da fidelidade daquele que começou a boa obra e a convicção de que ele não vai parar. Ele vai continuar. Paulo, então, apresenta essas 4 imagens poderosas: caminhar, criar raízes, ser edificado e crescer em gratidão. Todas elas apontam para uma só verdade: vocês receberam a Cristo. Vocês receberam a Cristo. A esperança cristã, irmãos, ela não nasce da ausência das tempestades. As tempestades existem e são reais. Mas ela nasce da presença constante de Cristo. A nossa segurança, ela não está na intensidade da nossa fé. A sua fé não é termômetro. Termômetro é aquele que nos dá a fé. Percebeu a diferença? A doutrina da perseverança dos santos, irmãos, ela não está amparada na força do crente, mas naquele que chamou o crente. É por isso que somos salvos para sempre. A nossa segurança está na perfeição daquele em quem a nossa fé está depositada. Talvez estejamos cansados de muitas coisas. Talvez a caminhada esteja sendo mais pesada do que alguém imaginou. Talvez algumas perguntas ainda permaneçam sem respostas por muito tempo. Talvez. Mas Colossenses capítulo 2 nos convida a voltar os olhos a Cristo. Não pede para nós observarmos uma ideia, uma cultura, uma filosofia, uma emoção ou uma experiência passageira, mas para o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Se as circunstâncias abalaram a confiança em algum momento, volte às raízes. Se a caminhada se tornou difícil, permaneça andando. Ainda que um passo de cada vez, lento, mas caminhando. Se a construção parece lenta, é hora de nós nos lembrarmos de que o nosso bondoso Deus
ele nunca abandona a obra que ele iniciou. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Vida cristã não é miojo.